virando uma tradição no Brasil os juízes federais do Paraná serem motivo de orgulho no país todo. Em Ponta Grossa não é diferente. Nós temos o Dr. César Bochneck, pontagrossense, aqui fruto da terra, que já foi presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais e agora, junto com outro companheiro, também juiz federal, também paranaense, colocou aí um livro à disposição, lançou um livro essa semana, Comentários à Lei dos Juizados Especiais Federais. E é sobre justamente esses assuntos que a gente vai bater um papo agora. Seja bem-vindo, prazer te receber. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui falando sobre a Justiça Federal Brasileira. A Justiça Federal, César, para as pessoas entenderem, qual a diferença entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual? O que são essas duas áreas para o cidadão comum? Que diferença faz na vida dele? No Brasil nós temos dois grandes ramos de justiça, podemos assim dizer, a estadual e a federal. Dentro da federal, temos a justiça trabalhista, que é as questões laborais, a justiça militar, que são os crimes militares, a eleitoral, que faz eleição, e a federal. E a federal, então, ela trata de todos os casos e processos que envolvam alguma coisa da União Federal. Por exemplo, benefícios previdenciários, que é uma autarquia federal que paga esses valores. Então, tudo que tiver de discussão em relação a isso é da Justiça Federal. Tributos federais, crimes federais, todas essas questões que têm algo envolvendo um governo federal, uma autarquia federal, uma empresa pública federal, é de competência da Justiça Federal. E todas as demais demandas, então, no caso, entre particulares, entre governo estadual, governo municipal e particulares, aí é uma competência residual da Justiça Estadual. Essa é simplesmente uma divisão de competências feitas pela nossa Constituição da organização do trabalho. Então, nós temos uma vinculação com a União e as demais demandas têm uma vinculação, então, particulares, o Estado, o município, que são da Justiça Estadual. Então, o cidadão comum também tem acesso à Justiça Federal, ou como autor, ou como réu de um processo. Perfeitamente. Seja quando ele requer um benefício previdenciário, seja quando ele requer um medicamento, que é dever da União, do sistema de saúde, o SUS, né? Seja numa questão de habitação. Então, todas essas questões que envolvem o governo federal e que estão à disposição das pessoas, se houver algum problema, alguma questão que demande uma ação judicial, é na Justiça Federal que ele vai estar procurando seus direitos. E antes mesmo da gente falar sobre o livro aqui, a Justiça Federal nunca teve tão em evidência no país aí como nos últimos 2 anos por conta da Operação Lava Jato, né? O que nós temos é justamente isso, né? Nós estamos numa sociedade que tem bastante problemas, crimes de corrupção, crimes contra a administração pública, e os juízes são demandados a julgar esses processos oriundos das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. O certo, o adequado seria que os juízes estivessem fazendo seus trabalhos, mas sem tanta notoriedade, sem tanta evidência. Mas, infelizmente, nós precisamos fazer o nosso trabalho, então, por isso, da evidência. Mas o certo, o ideal e o que nós esperamos é que, em breve, as coisas se ajeitem, e possamos aqui estar falando não da evidência da Justiça Federal, mas falando de alguma ação boa, ou também falando de outros temas, como descobertas, estudos, coisas importantes para o país como um todo. E até porque a justiça, o papel do juiz, seja ele estadual ou federal, ele tem que ser isento de paixões, né, César? Nós temos alguns requisitos, alguns predicados que é importante ter. O juiz tem que ser isento e imparcial. Então, por isso temos lá em caso de suspeição, impedimento, o juiz não pode atuar. É justamente essa imparcialidade para garantir a todos uma situação de igualdade e, dentro dessa situação de igualdade, dar a decisão justa de acordo com as leis e de acordo com as interpretações dadas pelos tribunais destas leis. Isso é muito importante. Então, a imparcialidade é um fator importante e a independência judicial é outro. Ou seja, o juiz tem que ter essa independência. Também não pode estar pressionado por qualquer das partes, por qualquer dos lados, por quaisquer situações e, portanto, essa independência para que justamente julgue com imparcialidade. E aí, quando você vê a administração, a aplicação da Justiça Federal causando essa polarização nas redes sociais, os juízes têm que ter muito equilíbrio, meio que desligar o computador para poder trabalhar tranquilos, né? Justamente, essa garantia da imparcialidade e da independência judicial, ela é fundamental para que ele possa dar uma decisão correta e sem pender para qualquer dos lados e julgar
o caso que foi submetido de acordo com a lei, que é o nosso instrumento de aplicação maior. E aí, aqui você fez, né, junto com o Márcio Augusto Nascimento, que é juiz em Londrina, Perfeito. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Federais. Trata-se de uma obra técnica. Perfeito. Dentro da Justiça Federal, né, aprofundando um pouco mais a nossa Justiça Federal, nós temos os juizados especiais e temos as chamadas varas federais. As demandas, né, todas as demandas é dado um valor, tem um valor econômico, né, pretendido pelas partes que requerem seus direitos na Justiça Federal. Se essa causa tiver um valor econômico de até 60 salários mínimos, ela vai ser da competência dos juizados especiais federais. Se ela for acima de 60 salários mínimos, ela vai para uma vara federal normal. As causas criminais também têm o seu rito específico, a execução fiscal específica, mas enfim, das demandas em geral, 60 salários mínimos é um limitador. Se for abaixo desse valor, juizado especial. Se for acima, procedimento normal, aí o CPC, enfim, as regras normais. Por quê? Porque em 2001 foi criada uma lei, a Lei 10.259, que trata dos juizados especiais federais, e criou essa sistemática mais simplificada, mais fácil, mais rápida, menos burocrática de resolver esses processos. E hoje, atualmente, mais de metade das ações que tramitam na Justiça Federal Brasileira são ações dos juizados especiais. Então, essa crescente demanda, né, essa crescente importância dos juizados especiais federais em números de demandas, levou-nos a estudar ao longo dos anos esse tema dos juizados especiais federais. Então, eu e o Márcio, que é um juiz federal em Londrina, somos até do mesmo concurso aqui do Tribunal da 4ª Região, já há 18 anos na magistratura. Algum tempo, alguns 10 anos, temos estudado esse tema e escrito alguns livros, alguns temas específicos. E neste ano, agora de 2017, então, resolvemos e decidimos fazer uma lei, um comentário, artigo por artigo dessa lei, especificando e tratando das principais formas de interpretação dessa lei, dado pelos juízes e pelos ministros que trabalham nesse tema, para de forma prática, operacional, eficiente, as pessoas possam consultar, sejam os advogados, quando consultam para entrar com uma ação, ou seja mesmo os juízes ou os operadores do sistema de justiça como um todo ao dar uma decisão. Então, dentro dessa linha, é um manual bastante prático, preciso, com muitas informações, com decisões de diversos órgãos jurisdicionais que tratam da matéria, de forma a condensar todas as informações, ou a maior parte das informações possível, para que, então, a comunidade jurídica possa ter esse estudo. E também para os estudantes de direito. Né? Os estudantes de direito, durante a faculdade, podem fazer algum trabalho, estudam esse tema, então tem também um livro específico nessa temática dos juizados especiais federais. E ele sai pela Juruá Editora, que é uma editora especializada nesses livros jurídicos, Sim, né? A editora Juruá é uma editora de Curitiba, especializada em livros jurídicos, e, portanto, também é parceira já, nós temos algumas outras publicações por ela também, né? É uma editora do nosso estado, né? Muito forte também a nível nacional, e, portanto, publicou também mais essa obra. Isso muito nos orgulha, né? Vendo os nossos juízes aqui, trazendo esses manuais, esses livros, esses trabalhos. Eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Denise Comel, juíza estadual da área de Direito à Família, que também trouxe um trabalho, um livro interessantíssimo sobre essa área, que também, para algum leigo que tenha o interesse, Perfeito. Vai conseguir se orientar com uma coisa ou outra, saber pelo menos para que lado ele tem que correr, Perfeito. né? Então é importante, né, nós termos, né, além da nossa prática, ou aproveitando aquilo que é a nossa prática judiciária, nosso dia a dia, nós recebemos muitas petições de advogados, fazemos muitas audiências sobre esse tema, e essa riqueza dos fatos permite com que nós também tenhamos um material rico que pode ser e é traduzido depois em um trabalho acadêmico, né, que alia tanto a prática quanto a teoria, de modo a facilitar e a evoluir nestes entendimentos, que promove certamente uma simplificação de tudo isso e umas respostas mais rápidas da prestação jurisdicional, que é nosso enfoque principal como magistrados. E essa questão dos juizados especiais federais, eles vêm para rebater, César, aquela velha máxima de que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda judicial?
O que nós temos em evolução dentro do processo civil brasileiro, ou seja, da sistemática, do instrumento de resolução dos conflitos dentro do judiciário, é justamente esses juizados, né? Seja os juizados estaduais, os federais ou da Fazenda Pública, que tem justamente por objetivo principal promover uma simplificação, uma economia processual, uma celeridade, tornar as coisas mais simples, né, menos burocráticas. Então, dentro desse espírito, né, os juizados eles trabalham, né, com estes valores. E dentro desses valores também a conciliação, a mediação, né, são valores importantes, ou seja, fazer com que as próprias partes conversem em torno de uma mesa e tentem por fim a um conflito de interesse, alguma controvérsia que porventura exista. Então, a primazia, né, um enfoque dado a essa nova sistemática adotada dentro do sistema judicial brasileiro, privilegia, né, ela incentiva que as pessoas conversem, tentem resolver o problema entre elas. E se não for possível, logicamente, o juiz dará uma decisão. Então, nós temos aqui na Justiça Federal de Ponta Grossa, mas em todo o Brasil, muitos exemplos de conciliação, de mediação, ou seja, de resolução desses problemas e de controvérsias entre as partes. E isso, elas saem mais felizes, porque ela mesmo cede um pouco, recebe um pouco, e dentro destas transações, que nós chamamos de transações recíprocas e mútuas entre as partes, pode chegar a uma decisão melhor que, eventualmente, uma decisão judicial fria, de acordo com a lei, e, enfim, sem ter ali uma margem, uma maleabilidade maior. Então, esse também é um dos enfoques destes juizados, é tratado também nesse ponto no livro. E também, para citar mais um exemplo, a equidade, né? Às vezes uma decisão por equidade, procurando resolver a situação da melhor forma possível. Ou seja, são ingredientes dentro desse sistema de justiça que vem modernizar e vem facilitar, sobretudo, estar mais adequado à sociedade moderna em que vivemos. E o próprio ente federal, ele pode, porque até uma época não se tinha essa imagem de que um advogado da União pudesse fazer algum acordo, né? Sim, justamente, foi essa lei em 2001 que primeiramente permitiu a conciliação e a mediação do advogado público, em casos específicos, né? Mas nós também temos algumas outras ações de empresas públicas federais, como a Caixa Econômica, o Correio, né, que não segue esse sistema público, também há vários acordos nesse sentido, né? Então nós tivemos a oportunidade de estar trazendo todos esses detalhes nessa obra, uma obra bastante vasta, né? Não é uma obra pequena, que vem sendo trabalhado dentro dos últimos 10 anos, né, numa parceria com o juiz Márcio Augusto Nascimento, que esteve aqui nessa semana também na Livraria Universo da Leitura, onde nós tivemos a oportunidade de lançar esse livro e receber vários amigos para algumas conversas, né? Então isso foi muito importante e também é algo importante para a nossa comunidade jurídica aqui da cidade de Ponta Grossa, que sempre tem apresentado bons resultados, e creio que sempre que nós temos a oportunidade de lançar um livro, seja da minha autoria, ou seja dos outros juízes, advogados, professores aqui da nossa cidade, isso é muito importante e revela uma potencialidade de toda a nossa região em ter estudos de qualidade e, sobretudo, elevando o nome dos Campos Gerais dentro desse cenário estadual e nacional. Tá certo, eu te agradeço demais pela entrevista, por essa iniciativa aí que acaba aproximando a Justiça Federal da comunidade, da população, e, mais uma vez, parabéns por todo esse seu trabalho e por esse livro. Obrigado. Nós tivemos, como mencionaste no início, a oportunidade de estar na Associação dos Juízes Federais. Agora terminou lá o nosso período, estamos aqui a trabalhar nas atividades da Justiça Federal, mas também nas atividades acadêmicas. Isso é muito importante. E agradecer também, seja a SESCAGE, que é uma universidade que nós estamos lá lecionando, alguns debates com os alunos também serviram para enriquecer esse livro. A Juliana, que é uma servidora da Justiça Federal, que trabalha com esse aspecto, também contribuiu muito, e o Ricardo e a Camila, que são estagiários de Direito, que também tiveram uma contribuição essencial nas pesquisas, na organização desse livro. Claro que não se faz nada sozinho, e sempre que nós temos um time, várias pessoas ajudando, o resultado sempre é maior. Então, agradecer a eles é fundamental, assim como agradeço o seu programa, para estar aqui conversando sobre o livro e podendo também divulgar um pouquinho mais esse trabalho que nós consideramos muito importante. Prazer. E claro, faltou uma informação fundamental. Pessoal que queira comprar o livro?
Nós tivemos o lançamento na Livraria Universo da Leitura, o livro ainda se encontra lá, mas qualquer livraria ou site jurídico especializado vai estar à disposição, né, da própria editora também para adquirir esse livro. Tá certo, obrigada. Eu agradeço e estou à disposição sempre para este e qualquer outro tema que diz respeito aqui ao nosso trabalho de Justiça Federal. Obrigada. No próximo bloco, eu converso com o pastor Renato, que é o presidente da Associação dos Ministros Evangélicos de Ponta Grossa. O nosso assunto, a campanha Gesto de Amor. É um instante só e eu já volto, não saia daí.